Essa noite nos dá essa oportunidade de louvar, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele e estarmos juntos orando, clamando, buscando a presença do Senhor e também ouvindo da sua santa e gloriosa palavra. Essa palavra que, como a irmã testemunhou, tem nos sustentado, principalmente nesses tempos de incertezas, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos que os temores e os medos ficam a nos rodear, mas o Senhor é a nossa rocha e o Senhor tem nos sustentado, glória ao nome dele por isso. Queria compartilhar com os irmãos um texto no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo de número 2. Livro de Josué, capítulo 1, e o versículo de número 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. O livro de Josué, ele narra a história do povo de Israel. Ele conta a história da conquista da terra prometida. O povo de Israel conquistando a terra que o Senhor havia prometido. Depois daqueles 40 anos de peregrinação no deserto, depois daqueles 40 anos de dificuldades, mas de também muitas maravilhas, muitas conquistas, muitos milagres, muitas provas da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus para com seu povo, o povo agora vai entrar nesta terra prometida. É uma analogia da igreja do Senhor Jesus, é uma analogia da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, que estamos aqui, fomos arrancados do Egito, como diz o texto lá no Novo Testamento, que nós fomos arrancados do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou do Egito, nos tirou da vida de pecado que nós vivíamos e estamos peregrinando por esse deserto, por este mundo e caminhando rumo a Canaã celestial. Porque a Bíblia diz que um dia a trombeta soará, o Senhor dará a sua ordem e nós seremos arrancados aqui dessa terra e estaremos para todo sempre com o Senhor. Louvado seja Deus por essa bendita e maravilhosa promessa que ele tem para as nossas vidas. O versículo lido, que é o versículo 2 aqui do capítulo 1 de Josué, ele fala assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão. E que bom que o Senhor não disse, fica neste Jordão. Ele falou, passa este Jordão. O Jordão, que é uma palavra derivada do hebraico, ele traz o sentido, ele traz o entendimento de aquele que desce. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele não nos chamou para descer, ele nos chamou para subir. Deuteronômio 28:13 diz que ele nos fez por cabeça e não por cauda. Ele não nos criou para andarmos com um ar de derrota, para andarmos com a fisionomia de fracasso, para andarmos de cabeça baixa, olhando para o chão. Pelo contrário, ele nos chamou para andarmos de cabeça erguida e para pisarmos firmes nessa terra. É bem verdade que as dificuldades, as adversidades, as tempestades, elas aparecem, elas surgem em nossas vidas, mas não temos do que reclamar, porque é também a palavra do Senhor.
Ele diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas nos garantiu a sua presença. Ele é aquele que não nos desampara, ele é aquele que não nos abandona, ele é aquele que está conosco na caverna, assim como um dia ele esteve com Elias. Elias, aquele grande homem de Deus, que depois de uma vitória grandiosa frente aos profetas de Baal, recebeu uma palavra de maldição de uma mulher e foi fugir para uma caverna e pediu a própria morte. Pediu para si a morte. Ele disse com todas as letras para o Senhor: não sou melhor que os meus, tira a minha vida. Mas o nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. O que Deus tem para cada um de nós, para o seu povo, é vida. E vida com abundância, como nós conhecemos lá do Evangelho de João, capítulo 10, e versículo de número 10. Ele nos criou e nos arrancou do império das trevas, nos firmou numa rocha que é Cristo Jesus, e nós devemos assim andar, nós devemos assim proceder, nós devemos assim caminhar por este deserto chamado terra, mas sempre pisando firme, sabendo que aquele que é a sombra à nossa direita sempre estará conosco. O guarda de Israel, ele não nos abandona, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz: passa esse Jordão. Ou seja, não é para você ficar no Jordão, não é para você viver uma vida de murmuração, uma vida choramingando, uma vida contando apenas as lutas, mas sabendo que o Jordão é um tempo, o Jordão é um período, o Jordão é uma trajetória necessária, mas que depois do Jordão tem a terra prometida. Depois do Jordão tem a vitória. Depois do Jordão é o dia que amanhece. A noite é o Jordão, é a dificuldade, é a luta, é a adversidade, é o medo que às vezes nos vem, é o desconhecido que às vezes aparece em nossas vidas, mas sempre com a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: se fostes ressuscitado com Cristo, olhai para as coisas do alto, aonde o Senhor vive. Quando ele nos dá essa palavra, ele não está nos dizendo assim: faça de conta que os problemas, que as adversidades, que as lutas, que a tempestade, elas não existem. Não é isso. Elas existem. Se nós fizermos de conta, elas não vão deixar de existir. O que ele está dizendo é que olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a dificuldade, que era a tempestade, ele começou a afundar. Então, os nossos olhos devem estar continuamente postos em Cristo Jesus. Os nossos olhos devem estar postos no céu. Nós nunca podemos perder a visão do céu, porque é para lá que nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: passa este Jordão. Mas o que é o Jordão? O Jordão pode ser as dificuldades, os Jordãos pode ser aqueles dias em que nós ficamos assustados, aqueles dias em que parece que a incredulidade quer invadir a nossa vida. O Jordão pode ser aquele tempo em que nós estamos acomodados, já não buscamos mais ao Senhor em oração, já não temos mais uma vida de devocional, já as dificuldades, as lutas do dia a dia, elas querem nos enfraquecer, elas querem fazer com que a gente esmoreça. O Jordão pode ser esses momentos que todos nós enfrentamos. Quem poderia imaginar que Elias, o grande Elias que orou e o sol e houve chuva,
e orou e por 3 anos e meio não choveu, e orou e choveu fogo do céu, quem de nós poderia imaginar que Elias iria entrar numa caverna e iria pedir para si a morte? Mas Elias não era um super crente, porque super crente não existe. Existe crente. E nós somos passíveis desses momentos. E quando esses momentos vêm, não é para nós aceitarmos o soprar do inimigo, que às vezes ele aproveita esses momentos de fraqueza para nos lançar as suas mentiras, para lançar, tentar infundir em nossos corações que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou, que nós não nascemos para isso, que nós somos, às vezes até imaginamos, somos uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para a igreja. Mas quem é que nunca passou por esses momentos em que a nossa fé fica abalada? Todos nós enfrentamos, porque somos pessoas, porque somos falhos, porque somos limitados, porque estamos ainda nesse corpo, mas o nosso Deus, ele nos entende, ele nos compreende, ele entendeu aquele momento que Elias estava vivendo, e ele chega para Elias e dá alimento, diz: come, Elias, acorda, Elias, tem pão, tem alimento para você, descansa, Elias, porque você precisa descansar. Você não é um super-homem, você não é um super-evangélico. Tem momentos que a gente precisa descansar. Calma, descansa, pare um pouco, não se cobre tanto. Não se cobre, às vezes nós nos cobramos muito. Não se cobre tanto. Você tem um limite. Você é gente. Você é do céu, mas não deixou de ser gente. Você um dia terá um corpo glorioso, mas por enquanto você tem um corpo de carne. Você tem sentimentos, você tem emoções. Então não se cobre tanto. Calma. Deus entende todas as suas dificuldades. Deus entende todas as nossas limitações. Deus entende todos esses momentos em que nós enfrentamos e que parece, ao nosso próprio ver, que a gente parece que não é nem mais crente. Meu Deus, será que eu ainda sou crente? Meu Deus, será que eu ainda tenho salvação? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu já não sinto mais, eu já não percebo, parece que o Espírito Santo não está mais em mim, mas é um momento da vida que todos nós enfrentamos. Mas nem por isso o Espírito Santo deixou de estar em nós, deixou de habitar em nós. Nós estamos enfrentando, passamos por esse momento, mas o Espírito Santo está lá. O penhor da nossa salvação está lá. Glória ao nome de Jesus por isso. E a ideia do Senhor é essa: passe o Jordão, passe esses momentos de dificuldade, esses momentos, às vezes, de incredulidade, esses momentos, às vezes, de comodismo, esses momentos, às vezes, de desesperança, que parece que o Senhor fala e a gente não escuta. Lembra do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos numa situação daquela? E Jesus chega diante dele e pergunta: que queres que eu te faça? Ora, ele devia ter feito como o cego Bartimeu. Senhor, o que o cego quer é enxergar. Eu quero ver. O paralítico de Betesda devia ter dito: eu quero andar. Eu sou paralítico. O sonho do paralítico é andar. Mas o que ele foi fazer? Foi murmurar. Foi reclamar, choramingar. Senhor, não tem que me coloque no tanque. Quando o anjo vem, mexe as águas, que eu penso em ir, alguém chega na minha frente. E o Senhor, o texto não diz claramente, mas eu creio que Jesus estava pensando: isso daí eu sei. Eu sei mais do que você. Eu sei que você está há 38 anos nessa situação. Eu sei que todo dia alguém pega você na porta da sua casa, traz você, coloca aqui, vai para o trabalho, no final do dia ele volta, pega você de volta. Eu sei que você, pela quantidade de tempo, pela quantidade de anos que você está nessa vida, essa vida já tornou-se para você um estilo. Eu sei que você já nem consegue enxergar direito, apesar de ser paralítico. Mas os seus olhos espirituais fecharam. Eu sei de tudo isso. Eu quero saber o que você quer. O que você tem, o que você vive, como você é.
Tudo isso eu já sei. Eu sei que você tem suas falhas, eu sei que você tem suas fraquezas, eu sei de tudo isso. Eu conheço você por dentro e por fora, eu quero saber o que você quer. Aí o Senhor realiza aquela transformação, porque ele estava em desesperança. Ele já não conseguia enxergar a grandeza do Senhor, ele já não conseguia enxergar que o Senhor, ele continua operando, ele continua fazendo milagres, que ele continua operando maravilhas. Tudo isso ele já não enxergava mais. Por quê? Porque eram 38 anos. 38 anos de uma mesmice de vida. 38 anos de que nada diferente acontecia na vida dele. E aquilo tornou-se um estilo de vida para ele. Mas o Senhor sabia. Como o Senhor sabe dos meus temores, como o Senhor sabe das minhas limitações, como o Senhor entende aqueles dias em que você não quer nada, você não quer orar, você não quer ler Bíblia, você quer desaparecer do lugar onde você está e aparecer em um lugar em que ninguém esteja. O Senhor sabe aqueles dias em que nem você suporta você. Diz, meu Deus, nem eu me aguento. Hoje nem eu estou me aguentando. Eu queria fugir de mim. Mas o Senhor sabe desses dias, desses momentos. Mas a ideia dele é que nós não fiquemos nesses dias, é que nós passemos esses dias. É a noite escura, mas a alegria vem quando o dia amanhecer. Louvado seja Deus. E o dia sempre amanhece. Amanhã sempre vem. Louvado seja o nome do Senhor. Passa esse Jordão. Tu. Interessante que ele não manda passar primeiro o povo, manda passar primeiro Josué. Passa tu, Josué. Tem que começar por você, Josué. Tudo precisa começar por você. Sabe por quê? Às vezes nós estamos envolvidos em alguma situação e nós começamos a orar para que Deus mude aquelas pessoas que estão na sua volta. Ou uma determinada pessoa. Porque é mais fácil pedir que Deus mude os outros. É mais difícil a gente ser realista e admitir que nós precisamos mudar. Deus, mude a mim, comece por mim. A gente quer sempre que comece pelos outros, ou que mude os outros. Mas o texto está dizendo aqui, é tu, Josué. Primeiro tem que começar por você. Você tem que tomar a frente. A mudança tem que começar por você. As posturas novas têm que começar por você. As novas atitudes têm que começar por você. Às vezes, na nossa vida, sempre aparece, talvez alguém esteja até passando por uma situação como essa. Sempre aparece aquela pessoa que é o chato do chato do chato. Aquela pessoa, que diz assim, é aquela pessoa não amável. Parece que quando ela foi formada não era um líquido amniótico, era uma porção amarga. Aquela pessoa que nada presta, que tudo é ruim, e que por mais que você dê uma palavra de ânimo, ela sempre encontra uma palavra negativa. É aquela pessoa não amável. Aí, às vezes nós pedimos, Senhor, muda essa pessoa, transforma essa pessoa, Senhor. Mas será que não somos nós que precisamos ser mudados? Será que não somos nós que precisamos ser transformados? Será que não somos nós que precisamos amar mais ainda essa pessoa? Porque é fácil a gente desistir. O camarada chegou em uma cidade pequena, e ele não tinha onde ficar, porque não tinha ninguém conhecido na cidade, e o dia já estava declinando, a noite estava chegando, ele estava ali na praça sentado, e um cidadão daquela cidade percebeu que ele estava ali, e chegou, foi se encostando, começou a puxar conversa, aí ficou sabendo que ele não era daquele local. Aí disse, vamos ficar lá em casa? Você fica lá em casa, você janta, você toma um banho, dorme, amanhã cedo você vai e segue sua viagem, segue seu rumo. Ah, tá bom, muito obrigado. Foi para a casa daquele homem, e aquele homem era um crente. E chegou naquela casa, ele tomou banho, ele colocou a janta,
E quando eles estavam jantando, o forasteiro não sabia que era crente, o hospedeiro, né? E começou a falar mal de Jesus. E falou mal de Jesus, falou mal de Jesus, falou mal de Jesus. Teve uma hora que aquele irmão não aguentou, levantou da mesa, bateu na mesa e disse: olha, o senhor vai embora, pega as suas coisas, vá para a praça, vai embora, para onde você quiser, só não dá para você ficar aqui em casa. Porque desde a hora que você chegou, que você não para de falar mal do meu Jesus. Você não para de falar mal do meu Jesus. E eu sou crente. E não dá mais, eu não aguento mais, não suporto mais. Vai embora. E mandou aquele homem embora. E foi dormir. Quando foi de madrugada, Jesus acordou aquele crente. E disse: cadê o meu hóspede? Ele disse: hóspede, Jesus? Que hóspede? Meu hóspede, rapaz, que eu mandei aqui para sua casa. Estava lá na praça. Disse: ah, aquele homem da praça? Aquele é um miserável, Senhor. Eu trouxe ele para cá, dei janta, dei banho, ia dormir aqui, amanhã tinha café, depois ele seguia a sua viagem, mas desde que ele chegou aqui, não parou de falar mal do Senhor. Eu não suportei e mandei ele embora. Ele disse: não, quem mandou você mandar ele embora? O hóspede é meu, não é seu não, rapaz. Que é isso? Eu suportei você tantos anos e você não suportou o meu hóspede uma noite, rapaz? Que crente é você? Cadê as mudanças? Cadê a nova criatura? Cadê as novas posturas? O hóspede nem é seu e você já mandou o camarada embora? Vá atrás do meu hóspede, eu quero meu hóspede. Porque às vezes a gente pensa que é as pessoas que precisam mudar. E às vezes também somos nós que precisamos mudar. O Senhor fala com Josué e diz: é tu, Josué, que precisa tomar a dianteira, é você que precisa ter uma postura, é você que precisa ter uma atitude, levanta, tu. E depois que você se levantar, aí o povo vai te seguir, aí o povo vai te ouvir. Mas primeiro a ação tem que partir de você. Talvez as pessoas não estejam ouvindo a cada um de nós, porque alguma coisa em nós precisa mudar, precisa ser transformada. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam mudadas, mas às vezes somos nós que precisamos mudar. E é difícil olhar para dentro da gente e admitir que nós precisamos mudar, porque o nosso conceito é sempre um conceito bom. E às vezes até alguém nos dá esse testemunho, né? Ah, irmão Disney, que bênção, uma bênção de Deus, aquele homem, uma bênção do Senhor, tem sempre uma palavra. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Tem coisas que a esposa não chega, o esposo não alcança, o irmão da igreja não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e conhece cada um de nós por dentro e por fora. Louvado seja o nosso Deus. Passa tu e todo este povo. Agora, a decisão, a dianteira, a postura, a posição precisa partir de você, Josué. Precisa partir de cada um de nós. Se algum dentre nós, ou dentre aqueles que está nos ouvindo nesta noite, possa estar em uma situação como essa. Ah, parece que as pessoas não me ouvem. Parece que as pessoas fecharam o coração para o Evangelho. Quem sabe é alguma mudança que precisa ser feita em nossa vida. Uma mudança que precisa ser tomada em cada um de nós, para que as pessoas possam parar para nos ouvir. Porque se as pessoas não virem em nós uma mudança, uma transformação, elas não vão nos ouvir. Elas não nos ouvirão. Porque a nossa vida precisa falar mais do que as nossas palavras. As nossas vidas, elas precisam falar mais do que as nossas palavras. Ela precisa falar tão alto a ponto das pessoas não nos escutarem, mas olharem para as nossas vidas
e demonstrarem e manifestarem um interesse de conhecer o Evangelho. Eu quero conhecer o Evangelho. Eu quero conhecer o Jesus que esse rapaz prega, que essa moça prega, que esse homem fala, que essa missionária prega. Eu quero conhecer esse Jesus, porque ele é uma pessoa diferente. Tem um livro que fala sobre um homem que ele, ainda jovem, Jesus apareceu para ele, ele teve a vida transformada. Mas ele era de uma família que tinha uma religião muito rígida. E os pais não aceitavam, ninguém aceitava que ele agora fosse cristão. E tentaram de todas as maneiras tirar essa ideia da cabeça dele. Quando viram que aquilo não resolvia, o pai chegou para ele e disse: olha, ou você volta para a religião da sua família, dos seus pais, minha religião, nossa religião, ou então você vai embora de casa e a partir de hoje considere-se como alguém que não seja da nossa família. E ele foi embora. E começou a peregrinar por aqueles lugares circunvizinhos daquela cidade dele, pregando o evangelho. E um dia ele chegou na casa de uma mulher, bateu na porta, a empregada daquela casa veio, abriu a porta, olhou para ele, fechou a porta e a dona da casa perguntou: quem foi que bateu aí na porta? E aquela mulher respondeu: eu não sei. Eu sei que ele se parece com Jesus. Como é que ela sabe que ele se parecia com Jesus? Ele não disse nenhuma palavra, não se apresentou, mas ela olhou para o semblante daquele homem e fez essa analogia. Esse homem parece com Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E que a luz de Cristo precisa resplandecer. É quando as pessoas olham para cada um de nós, mesmo sem que a gente diga uma só palavra, elas observam e elas percebem que são pessoas diferentes. Essa mulher é uma mulher diferente. Eu nem ouvi a voz dela, mas eu vejo pela atitude dela, pelo jeito dela, o comportamento dela, o andar dela, ela é uma pessoa diferente. Eu acho que ela é crente. Eu acho que essa mulher, eu acho que essa moça é crente. Porque eles veem em nós uma transformação. É quando as nossas atitudes, elas falam mais que as nossas palavras. O Senhor diz: passa, Josué, tu e todo este povo. Depois que você passar, depois que o povo vê a sua atitude, a sua postura, a sua decisão, a sua posição, eles vão te seguir. Nelson Mandela passou 28 anos preso, por uma causa que ele acreditava. E por esta causa ele não abriu mão. Passou 28 anos na prisão, por uma causa, que era a razão da vida dele. Mas quando Mandela saiu da prisão, o mundo quis ouvir Mandela. As nações, os países, empresas, instituições, todo mundo quis ouvir Mandela. Por quê? Porque durante 28 anos ele lutou e não abriu mão e não recuou por uma causa que ele acreditava que era o fim da segregação racial na África do Sul. Assim é a vida do cristão. Nossa causa é Cristo Jesus. E por ela nós não podemos arredar o pé nem um milímetro. É todos os dias, independente daquilo que venha a acontecer nas nossas vidas. Mas nunca podemos recuar na causa de Cristo. Sempre lutando, sempre defendendo, às vezes tropeçando, às vezes em meio às lutas, às vezes em meio às lágrimas, às vezes sorrindo, cantando a vitória, mas sempre com a causa de Cristo no nosso coração, com a visão do céu nas nossas vidas. É algo que eu escutei uma vez e nunca mais esqueci. Um pregador dizendo: o crente nunca pode perder a visão do céu. A gente pode se envolver com muitas coisas nessa terra, com a nossa vida
material, profissional, com a nossa vida social, tudo que diz respeito à vida do ser humano. Mas nada disso pode nos tirar a visão de céu. Nós precisamos sempre despertar a cada manhã sabendo, pode ser hoje que a trombeta soará. Então, se hoje pode ser o dia que a trombeta poderá soar, os meus olhos têm que estar fitos no céu. Eu preciso estar ligado com o céu. Bendito seja o nome de Jesus. E que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.